Olá, é um grande prazer eu estar hoje aqui nesse curso de especialização em dependência química que nós já fazemos, eu e a equipe aqui há mais de 20 anos, né? Então é um curso que tem por mais tempo na criação de especialistas na área de dependência química, né? Então é um grande prazer que nós temos alunos de literalmente todos os estados do Brasil, são colegas que cria-se uma rede de contatos pelo Brasil afora. Então eu sempre acho que esse é um ponto alto das nossas atividades como docente, como pesquisador e como pessoas que estão na linha de frente, né, trabalhando com a dependência química, né? Então, mas eu acho que essa é uma aula assim, que eu tento traçar uma forma geral de como avaliar os casos que chegam até o especialista, né? Eu acho que um conceito importante dentro dessa avaliação dos casos complexos de dependência química é que, onde que você tem a alta complexidade, que é o que nós vamos falar um pouco mais, e você tem a baixa complexidade do dependência química, que nem a maior parte das áreas de medicina você tem, sei lá, a cardiologia, a pessoa pode estar com uma hipertensão moderada, ela é um caso de baixa complexidade, que o cardiologista vai atender no consultório, no ambulatório, e vai ter medidas que a gente chama de baixa complexidade. No entanto, se a pessoa tem uma hipertensão arterial, que tem um pico hipertensivo e a pessoa tem risco de ter um acidente vascular cerebral, ele se transforma num caso de alta complexidade, né? O grande problema, né, os casos de alta complexidade em qualquer especialidade da área da saúde, ele precisa ser conduzido por especialistas, né? A baixa complexidade pode ser atendida, no caso da psiquiatria, pode ser atendida, por exemplo, nos CAPs, né, em todos nos grupos de alcoólicos anônimos, nos grupos de narcóticos anônimos. Então, é compatível você recomendar os casos de baixa complexidade para medidas mais genéricas, né, onde não existem especialistas. No entanto, à medida que o caso vai ficando mais complexo, a alta complexidade vai necessitar de um especialista e de um ambiente de trabalho mais estruturado. Quer seja esse ambiente de trabalho possa ser um ambulatório, mas com mais estrutura, um hospital-dia, uma clínica de internação, ou até mesmo outros tipos de clínicas que vai necessitar, além do especialista, o ambiente mais estruturado. O que esse curso vai tentar é focalizar mais na alta complexidade, que é para isso que o especialista deveria estar capacitado para lidar. Eu acho que esse é um conceito, né, que é importante a gente ter que é um mote, né, do curso e daquilo que a gente espera que os alunos possam ser qualificados, né, dentro de um debate científico, né, e baseado em evidências, que é a essência do curso, né. Eu acho que vale a pena a gente falar, caminhando aí na avaliação, né, quando a gente fala de alta complexidade, o conceito principal é que são várias áreas da vida da pessoa que vão estar afetadas, né? Então, a baixa complexidade, a pessoa está com a dependência química e está com áreas relativamente, não está tão contaminada pelo uso de substância. Já a alta complexidade, por exemplo, a vida familiar fica bem alterado quando você tem um dos membros usando drogas, né? Então, as relações ficam esgarçadas, às vezes pode acontecer violência, pode acontecer vários tipos de problemas familiares, problemas econômicos ou de roubos, toda sorte de conflitos ocorre no ambiente familiar.
Então, não é à toa que realmente a família é a linha de frente, né, somente dos casos que vão ficando mais complexos, né? Quando você vê as histórias, né, dos grupos de família, como Amor Exigente, por exemplo, em que conversa sobre os seus familiares que estão no contexto de dependência química, você vai ver que a grande maioria das pessoas, dos familiares que chegam aos grupos de amor exigente e outros grupos, né, de autoajuda, são casos complexos, né? Então você vê que tem um descompasso, né? E logicamente os grupos de amor exigente ou de familiares da ANA, lá, NOMA, eles, lógico, ajudam, dão um apoio social, mas você vai ver que sempre fica faltando a parte mais especializada, que às vezes a família não tem o conhecimento, nem poderia ter, do como lidar e como até se fazer o diagnóstico das áreas que são afetadas, né? Então, não tenho dúvida que dentro das áreas que a gente vai ter que investigar é sempre a área familiar, né? Porque ela é quase que uma câmara de eco, né, de como a dependência química, o uso de substância vai afetar todos os membros daquela família, né? Então, acho que essa é um contexto do uso de substância dentro do contexto familiar, né? Outra área que, obviamente, vai estar afetada é a área psiquiátrica, né? O uso de substância desregula o cérebro. Acho que essa é uma frase que é importante a gente ter. Não existe você usar uma substância que não cause uma desregulação dos mecanismos cerebrais, né? Pode ser, às vezes, uma desregulação inicial prazerosa ou bem-vinda, ou um torpor buscado, mas não é só assim. Você usa, tem um efeito agudo de desregulação com algum efeito positivo e depois o cérebro volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Essa desregulação química, ela acaba sendo persistente, mesmo que seja um uso único da substância, você vai ver que alguma manifestação do comportamento ela vai ser mais duradoura. Pode ser alguns dias, pode ser meses, depende da droga, né? Então, você não pode fazer uma coisa única, que toda droga, mesmo o álcool que tem um efeito, né? Mas você vê, se você, dependendo da quantidade ingerida num dia, a pessoa vai ficar com a chamada ressaca, que é uma readaptação do cérebro à intoxicação pelo álcool, vai levar às vezes alguns dias, né? Lógico que ressaca do álcool, o pior é 1, 2 dias, mas você pode até mais de uma semana após uma grande ingestão, a biologia daquela pessoa está alterada. Pode ser só o cérebro, pode ser o intestino, pode ser vários outros órgãos que vão estar alterados, né? Então, assim, a área psiquiátrica, né, que eu vou falar um pouco mais à frente, né, ela fica alterada, né? O comportamento fica alterado pelo uso de substâncias, né? Uma outra área que está afetada nos casos de alta complexidade, né, que são, quer seja a parte clínica, né, a parte física sofre, né, pode ser problema hepático, pode ser problema intestinal, pode ser alguma infecção, especialmente as doenças sexualmente transmissíveis, né? Hoje em dia, pelo próprio protocolo do National Institute of Drug Abuse, você fazer regularmente a avaliação de casos de doenças sexualmente transmissíveis realmente faz parte de uma avaliação bem feita, né? Também para o HIV, né? Mas essas doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, em várias populações de dependentes químicos, houve um aumento dos casos de sífilis, por exemplo, que até há uns 5, 10 anos atrás era uma doença que a gente nem ouvia mais falar, né? Mas na nossa experiência clínica aqui,
né, os professores, né, aqui na Cracolândia de São Paulo, você tem um número significativo de sífilis, por exemplo, né? Então, essa área da alta complexidade é um indicador assim, de que a gente tem que estar avaliando o tempo todo. Também, dentro das áreas afetadas, são as áreas cognitivas, né? Vamos falar também um pouco mais detalhadamente, né? Mas a área cognitiva, assim, é a memória, a atenção, concentração, né? As funções executivas, que é a capacidade de pensar, planejar, fazer uma coisa após a outra. Às vezes fica difícil avaliar se é um uso direto da droga, que as pessoas ficam com dificuldades da memória, das dificuldades do funcionamento das funções cognitivas, né? Ou se é já algum tipo de dano cerebral decorrente do uso. Esse vai ser uma dúvida que, na maioria dos casos, vão fazer parte da discussão, né? Mas, do meu modo de ver, são as duas coisas que podem acontecer. Um dano direto da droga desregulando a parte cognitiva, né, das funções cognitivas, né? E outra coisa, se é um uso de drogas persistente, inevitavelmente algum tipo de dano cognitivo vai ocorrer, né? Outra área afetada pela substância é a parte financeira, né? Regularmente, esses casos de alta complexidade, houve alguma repercussão, quer seja a pessoa parou de trabalhar, ou ela não tem dinheiro para consumir, ou se envolve com o tráfico decorrente da falta de dinheiro pela própria dependência química. Então, essa é uma área que a gente tem que perguntar assim, como é que a pessoa está sustentando o uso de drogas, né? Mais uma vez, usando o exemplo da própria Cracolândia aqui de São Paulo, em média, né, essa pesquisa já foi feita por nós, as pessoas gastam aí R$ 140 mais ou menos por dia no uso de substâncias. E são pessoas que não trabalham, e aí quando você vai perguntar de onde vem o dinheiro para gastar R$ 140 com drogas todos os dias, né? Não tem sábado e domingo, né? Aí, obviamente, é tráfico, é algum tipo de transação de produtos, é prostituição, é toda uma rede, principalmente esses locais extremos, né, como a Cracolândia. Você vê que para sustentar o uso de substâncias, as pessoas recorrem a vários comportamentos, né? No caso, se ele está em contato com a família, às vezes desvia dinheiro, ou rouba, ou vende objetos. Então, é importante, dentro da avaliação dessa área, a gente ser um pouco mais específico, né? Para ver como que a pessoa está financiando, né? Se ela compra, onde ela compra droga, com quem ela compra, porque tudo isso vai estar relacionado com outros aspectos de uma área afetada, que é a área jurídica, né? Na medida que os casos vão ficando de maior complexidade, né, os casos que a gente chama de alta complexidade, inevitavelmente vai ter problemas jurídicos. Isso a gente tem visto aí nos últimos, sei lá, 10, 15 anos da nossa vida profissional, com a equipe aqui, que a gente tem que aprender muito mais sobre as leis e como o sistema jurídico impacta o dia a dia dos nossos pacientes, né? E aí os problemas variam desde de guarda de criança até outros problemas jurídicos ou criminais. É uma pleiade assim, de problemas jurídicos que você tem que estar em sintonia, né, com o que possa ocorrer, né, o arcabouço jurídico que a gente tem que conhecer para poder ajudar, né? E também pode incluir até se você for fazer uma internação involuntária ou compulsória, você tem que entender essas diferenças jurídicas, essas ações
médicas que possam ser utilizadas, né? Mas muito além disso, né, você tem o dia a dia dos casos complexos e todo o número de possibilidades jurídicas que acabam sendo afetados, sendo trazidos para dentro do caso clínico, né? Então, apesar que os nossos profissionais de saúde não termos, às vezes, um conhecimento jurídico, mas inevitavelmente eu não tinha, né? Mas tive que desenvolver ao longo dos anos muita conversa com colegas da área jurídica, experiência com os casos que a gente acabou atendendo e como também a gente tem que se proteger de algumas situações para não ser dragado, né, dentro de problemas jurídicos que não tem a ver com a prática de saúde, que é o nosso foco aí, de ajudar as pessoas desse pântano em que elas se metem devido ao uso de substâncias. Então, com certeza, o curso de especialização vai fornecer mais informações sobre esse arcabouço jurídico que a gente tem que conhecer para lidar nos casos de alta complexidade, né? Uma outra área que os casos mais de alta complexidade acabam trazendo é o que a gente chama de desregulação emocional. Às vezes a gente, é um nome que talvez seja novo, né? Mas esse é um conceito importante, né? A pessoa, às vezes, sob o uso de drogas, ela fica mais irritada, né? Ou fica mais violenta, ou fica mais instável. São vários nomes e observações que as pessoas possam fazer, né? Quem está do lado, que seja a família, né? Mas, no fundo, existe aí uma desregulação emocional, né? A pessoa acaba não tendo forma de estar estável em relação às suas emoções. É um misto de desregulação química, desregulação das funções cognitivas, que se expressam através dessa desregulação emocional. A pessoa fica muito mais instável ou impulsiva. São vários nomes que essa desregulação emocional acaba abarcando, né? Caminhando ainda nessas áreas afetadas, né? Acho que a vida sexual da pessoa, né, é uma área que, lógico, que sempre tem que avaliar com o máximo de discrição e de sensibilidade, é uma área sensível, né? Mas inevitavelmente vai estar afetada de um jeito para o outro, né? Às vezes a droga ou somente os estimulantes, paradoxalmente, tem um efeito negativo na sexualidade das pessoas. Às vezes a pessoa que está usando cocaína ou crack acaba se desinteressando da vida sexual. Ou algumas pessoas, eu diria a minoria, tem uma hipersexualização. Mas a hipersexualização, a gente tem que estar de olho que não é necessariamente a droga causando a hipersexualidade, mas outros componentes psiquiátricos que possam, né, como às vezes a pessoa pode entrar numa fase de hipomania ou até mesmo de mania, né? Então, a sexualidade é um indicador, né, de quão funcional a pessoa está, né, e da intensidade e o tipo de sexualidade, sempre é importante a gente saber para contextualizar como mais uma área que possa ser afetada pelo uso de substâncias. Uma outra área afetada é a vida social, né? A vida social, acho que nos casos de complexidade que estão mais cronificados, né? Ou seja, a pessoa está fazendo uso de substância já há muitos anos, né? A vida social fica diferente, né? Aí aquela sensação que as pessoas têm, todo mundo usa drogas. Não, todo mundo do grupo social daquela pessoa que está usando drogas usa drogas, né? Mas a gente não pode esquecer que a maioria da população não usa drogas, né? A grande maioria da população não usa drogas, né? Mas, obviamente, o grupo que usa drogas, eles usam drogas persistentemente, né? Então, tem sempre aquela estatística que
20% das pessoas que bebem, né, quer dizer, consome 80% do álcool produzido num país. Isso é válido no Brasil, é válido na maior parte do mundo. Quer dizer, 20%, né, consome a maioria do álcool. No caso das drogas também é assim, né? No usuário de maconha, se você for ver, 20% dos usuários de maconha consomem 80% da maconha que é consumida no país, né? Então não é válido para o álcool, né? Todo mundo bebe um pouquinho, não é verdade, né? Metade da população brasileira não bebe, não, zero. Melhor, metade da população brasileira é abstêmia, né? Aí você tem a outra metade que só 25% das pessoas é que bebem, mas se você pegar os 5, 7% das pessoas que bebem muito, ela consome a maior parte das bebidas alcoólicas no país, né? Então esse conceito, né, de que um grupo menor, mas esse é o grupo que vão ser de alta complexidade, né, que eles vão consumir maior número de drogas, quer seja álcool, quer seja maconha, quer seja cocaína, né? Então esse é o grupo mais vulnerável, que é o grupo que acaba sendo da alta complexidade. Uma outra área afetada é a área ocupacional, né? Quer dizer, inevitavelmente, ou se a pessoa tinha a possibilidade de estar estudando, ou ela parou de estudar, ou o rendimento escolar ficou afetado, ou ela não conseguiu se posicionar profissionalmente, ou está num trabalho que não abaixo da capacidade dela. Então, a vida de uma pessoa com uso de drogas vai impactar muito esse desenvolvimento, né, principalmente desenvolvimento profissional. É muito difícil a pessoa chegar com um caso de alta complexidade na área de dependência química que esteja plena no trabalho, esteja plena na sua capacidade de ter independência econômica através do trabalho. É quase que uma incompatibilidade. Existem esses casos, obviamente, dependendo da classe social da que a pessoa é oriunda, ela pode, às vezes, gerenciar uma vida profissional, uma vida patrimonial com alto nível, e isso né, ela se desenvolver bem, mas o mais comum é que haja um impacto na vida acadêmica ou profissional propriamente dita, né? Agora, eu vou falar assim das avaliações feitas pela equipe, que eu tenho mais contato da Clínica Classes, mas que de todas as pessoas que eu tenho contato, né? Acho que um dos conceitos importantes é de fazer uma avaliação clínica, né? Eu tenho muito claro isso quando eu vou ver pela primeira vez uma pessoa, né? É fazer o que a gente chama da linha da vida, né? Você tem que contextualizar, que nós estamos falando do uso de substância que afetou o desenvolvimento da pessoa, né? Então, eu acho que é importante esse conceito de linha da vida, né? Então, a gente tem que, ao final da avaliação inicial, ter uma ideia clara, né? Como é que foi a vida da pessoa, né? Quem é essa pessoa, né? Nós não vamos tratar a substância, nós vamos tratar o impacto da substância naquela pessoa. Acho que esse também é um conceito importante, que o tratamento especializado ele é personalizado, né? Não adianta eu falar que tem uma lista de coisas a ser feita nos casos de alta complexidade. Isso não acontece em nenhuma especialidade médica e não vai ser aqui na psiquiatria ou na área de dependência química que isso vai ocorrer, né? Para mim, quando eu vou ver uma pessoa inicialmente, eu tenho essa linha do tempo muito clara na minha cabeça, né? Então, dependendo da idade das pessoas, eu divido mais ou menos a cada 10 anos, né? Para a gente ver, sei lá, na infância, até os 10 anos,
como é que foi a sua infância? Aí o que eu tento buscar, né, na infância, né, como é que era a vida, o ambiente familiar, como é que eram os pais, né, que tipo de relacionamento os pais tinham, né, quão harmonioso ou quão conflitivo era o ambiente familiar. Tudo a gente buscando, né, o que a gente chama os fatores de risco, né, que levariam a pessoa a buscar o uso de substância, ou os eventuais fatores de proteção, né. A família pode ser fator de risco e pode ser fator de proteção, né. A família pode ela sempre, a maioria das vezes, ela protege de alguma forma, né, protege da vida, do dia a dia da criança, leva na escola, né, dá comida, dá uma série de confortos, mas ao mesmo tempo ela pode ser um fator de risco por alguns tipos de relacionamento que existam entre os pais e outros atores, né, que estão presentes na vida da criança, né. Teve alguma exposição à violência, alguma assédio, alguma da sexualidade, isso tem que estar no radar quando a gente fala, né, como fatores impactantes de risco, principalmente até os 10 anos de idade, né? A gente, na maior sensibilidade possível, tem que tentar entender esses primeiros 10 anos, principalmente o desempenho na escola, a socialização da criança até os 10 anos. Então, se você for ver, só nessa parte, né, nos primeiros 10 anos da pessoa, ele é um bom indicador, assim, né, né, a criança é o pai, né, é o pai dela mesma, né? Então é bom você saber como é que foi essa primeira infância, porque você pode já ter problemas mais no futuro, né? E quando nós estamos falando de um transtorno do desenvolvimento, né, quer seja a dependência química, quer seja as, a- outros problemas psiquiátricos que possam estar eh, comórbidos, né, tem que estar juntos com a dependência química, são transtornos que a gente chama do desenvolvimento, né? Então a gente tem que estar com esse conceito em mente, né? Dependência química raramente é um uma mudança abrupta. É lógico que com o uso pode ocorrer, mas ela está dentro de um contexto da vida daquele indivíduo. É lógico que quando você vai para a adolescência, também os próximos 10 anos, eu às vezes tento dividir até os 15, dos 10 aos 15 anos, depois dos 15 aos 20 anos, que é um período crítico da experimentação com o uso de substância. Aí você tem que entender quais foram a experimentação, qual foi o contexto, qual foi o impacto inicial, quais foram as escolhas do uso de substância. Houve uma certa progressão de cigarro, tabaco, álcool, maconha e outras drogas, ou teve muitas experimentações, o que hoje em dia também é comum, né? Dessas drogas relacionadas às festas, né? Ah, então você tem que entender esse desenvolvimento e ao contexto em que essas drogas foram usadas, eventualmente o do impacto, né, que ocorreu na vida dessa pessoa. E, obviamente, também como que o contexto familiar respondeu primeiro, a identificação do uso da substância e como a família respondeu, ou ajudou, ou que tipo de ajuda a própria família. Normalmente a família primeiro tenta eh, eh, buscar regras, né, ou busca ajuda. Todo essa sequência temporal é importante para a gente traçar que tipo de usuário está na nossa frente, né? E, obviamente, a partir dos 20 anos,
Eu sempre divido aí em períodos de 5 a 10 anos para a gente entender essa linha do desenvolvimento. Então, a psiquiatria da dependência química, né, o, ela é importante a gente entender esse conceito que ela sempre vai se entrelaçar, né, com vários fatores, né, que a gente chama de comorbidade, né, uma palavra que foi e continua sendo muito usada, né, mas eu prefiro chamar, sei lá, a psiquiatria da dependência química. Você tem que levar em conta, né, o uso de drogas e o desenvolvimento, né, e por isso que essa linha do desenvolvimento é importante, a gente tentar fazer como houve esse entrelaçamento do uso de substância e o desenvolvimento da própria pessoa, né. Qual você poder buscar qual foi o impacto do uso das drogas no cérebro da pessoa, né, no impacto do uso nos sintomas que ele está apresentando quando ocorre a busca de ajuda, né, o impacto da abstinência nos sintomas que ela apresenta. É sempre um debate infindável, assim, se está tendo sintomas devido à abstinência ou do impacto do dano cerebral que a pessoa tem, né, teve devido ao uso de drogas. É às vezes difícil de afirmar saber distinguir a diferença entre a abstinência, os sintomas de abstinência, e os sintomas do dano cerebral, que é mais estrutural, né, do que a própria a abstinência, né. E o impacto da desorganização social nos sintomas, né. Lógico que pessoas que têm uma rede social menor, ela vai ter um impacto maior, né. Dentro ainda desse contexto, a gente tem que ver quais são as principais comorbidades, né, assim, o uso de substância persistente, né, é, é sempre uma dúvida que é importante a gente tentar sanear quando a gente faz a, a linha do desenvolvimento. São muitas condições psiquiátricas que se associam ao uso de substâncias. Depressão é uma das principais, né? Mas ela é causa ou consequência do uso de substâncias. Cada caso é um caso, né? Por exemplo, no caso do álcool, tem evidências que homens que começam a beber vão ficar deprimidos como consequência do uso de álcool. Por outro lado, grupos de mulheres, quando começa, às vezes, um beber mais tardio, é às vezes a depressão que leva ao uso de álcool, né? Então, apesar dos dados científicos buscarem esse tipo de, de, de causa e efeito, é difícil interpretar. Eu acho que na realidade clínica, que é a nossa tarefa no dia a dia, você tem que entender para aquele caso que está na sua frente o que faz mais sentido. Por exemplo, a depressão é causa ou consequência, né, o que pode ser os dois também, né? Mas né, então a gente não tem uma regra absoluta aí que a gente possa transformar para o caso individual que está na sua frente, né? Mesma coisa no transtorno afetivo bipolar, né, que tem uma grande prevalência, né, dentro das pessoas que usam substância, né. E contraintuitivamente, às vezes a pessoa que fica com um quadro de mania ou de hipomania, né, por exemplo, ela vai usar mais cocaína, por exemplo, né, porque ela está meio eufórica e quer ficar mais eufórica com o uso de cocaína, né. Então é a mesma coisa com o álcool, né. Então a expressão, por exemplo, dessas doenças, dessas comorbidades psiquiátricas com o uso de substância é sempre diferente. Se você quiser um quadro de depressão ou um quadro de transtorno bipolar mais de livros, né, que sigam os padrões da descrição do DSM-5, né, não vai ser nessa especialidade onde os quadros psiquiátricos eles vão aparecer de uma forma meio mais nebulosa do que aparece quando a pessoa não usa substância. Mesmo o transtorno afetivo bipolar, ele aparece, às vezes, de uma forma bem mais difícil de se pensar, né? Mas
o especialista em dependência química ele tem que estar com esses radares mais ligados em relação a essas comorbidades. Mesma coisa o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. As evidências mostram que a pessoa com déficit de atenção ele vai ter mais chance de usar alguma substância como maconha ou mesmo cocaína, né, por vários motivos, né, e às vezes até como uma forma de autorregulação, né. Mas é importante a gente saber, né, por isso que a linha da vida é importante. Se a pessoa já tinha transtorno de déficit de atenção mais precocemente, tinha dificuldade escolar, tinha mais dificuldades de completar tarefas, né, que é é, uma, uma marca do déficit de atenção. Quer dizer, você tem que estar colocando esse diagnóstico como muito próximo dos casos que buscam ajuda, né? As psicoses, né, que também é um fator importante, né? Lógico que tem as psicoses mais complexas, né, mas também tem o transtorno psicótico subclínico, né, que também esse é um conceito que a gente vai abordar no curso, né, porque é lógico que quando a pessoa está francamente psicótica, está francamente delirante, e está usando substância, aí o diagnóstico fica meio óbvio, né? Mas quando a gente leva em consideração, né, o transtorno psicótico subclínico, né, com o uso de maconha, por exemplo, tem artigos muito importantes nesse sentido, né? O usuário de maconha na adolescência começa a ter sintomas psicóticos subclínicos, né? Então, às vezes fica com um pensamento meio distorcido, algumas crenças meio estranhas, alguns comportamentos bizarros, né? E que passa despercebido ou tenta ser contextualizado só pelo uso de substância, quando na realidade você já tem uma manifestação de um quadro psicótico que às vezes não atinge um grau de expressão comportamental tão bizarro como é a própria psicose, fica mais claro de se identificar um quadro psicótico francamente psicótico. Mas se a gente, como especialista, a gente esperar, né, o desabrochar de um quadro psicótico completo, você vai deixar, né, os casos, uma série de casos, um número substancial de pessoas que têm sintomas psicóticos sem ter uma expressão completa, né, de psicótica, né? O outro sintoma das principais comorbidades é da ansiedade, né? A ansiedade é um sintoma mais prevalente na população como um todo, né? Mas as substâncias, o uso de substâncias no sentido amplo, né? E como isso contribui para a ansiedade também, né? A ansiedade, o aumento da ansiedade tem a ver com a própria abstinência, né? Então a gente tem que fazer um perfil de como os sintomas de ansiedade evoluírem à luz do da linha da vida daquela pessoa, né? Se é um sintoma autônomo ou como se relaciona com o próprio uso crônico das substâncias. Obviamente, uma das outras comorbidades que é muito comum no dia de hoje é o uso de outras substâncias, né? É mais difícil alguém se especializar numa substância, né? O usuário fala, eu só uso maconha. Existe. Né? Lógico que existe, tem uma parte dessas pessoas que se especializam num tipo de substância, ou maconha, ou cocaína, ou crack, né? Ou álcool, né? Mas você tem um número muito grande de pessoas que fazem uso de várias substâncias, né? Então, por isso que você tem que fazer, né, uma lista de todas as substâncias e contextualizar, né, porque o mais comum é que haja, mesmo que seja o uso ocasional, né? Você tem impacto do uso ocasional de LSD, por exemplo, ou de MDMA, né?
Se a pessoa está apresentando sintomas psicóticos subclínicos e está usando essas substâncias, é um indicador importante para a gente saber, né? E mais uma vez lembrando que o dano cerebral ele é consequência do uso de substâncias. A gente vai ter, eu diria que talvez a maioria dos pacientes de alta complexidade que nós vamos atender, algum tipo de dano cerebral tem. Então, você pode fazer uma avaliação mais completa, você tem que levar isso em conta, que algum tipo de dano cerebral existe. Para falar um pouco, acho que falar do diagnóstico, né, da doença, do diagnóstico da complexidade do caso, a gente vai, no capítulo seguinte, a gente vai falar quais são os recursos pessoais que essa pessoa tenha para sair da doença que a dependência química traz para ela. E aí é um conceito que é importante, que a gente chama de capital de recuperação. Esse é um conceito importante, do meu modo de ver, além de toda a parte técnica, né? A gente o conceito de recuperação, ele vai depender, né? É um conceito que o próprio tratamento ele vai ser diferente dependendo do capital de recuperação que a pessoa tem, né? Se a pessoa não está motivada para o tratamento, se toda a rede social dela usa drogas, se a família está muito desorganizada, né? Se ela está com dano cerebral, ela tem um capital de recuperação baixo, né? Então vai ter que ter um tratamento compatível com esse capital de recuperação baixo, né? No entanto, se a pessoa está motivada para o tratamento, a família está apoio social e tudo mais, o tratamento é diferente de acordo, porque o capital de recuperação dessa pessoa é diferente, né? A gente tem que entender, né, por mais que nós, profissionais de saúde, nós tendemos a ver os pacientes no curto prazo, médio prazo, né? Mas a gente tem que entender que a recuperação é um processo de longo prazo, né? Então, a rede de tratamento deveria também levar isso em consideração, que você está junto com aquela pessoa, com aquela família, dentro de um processo, né? Por mais que você tenha que apagar um incêndio no curto prazo e estabilizar aquela pessoa, né? Usando os recursos disponíveis que o tratamento dá, a recuperação era diferente, né? Eu faço uma distinção entre o que é tratamento, que é uma combinação de ações feitas pelos psiquiatras, médicos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de saúde, tratamento, né, tem um ambiente de saúde, tem um plano terapêutico que a gente vai desenvolver nesse curso. O tratamento é são ações que seguem as melhores evidências da saúde que você coloca juntos para poder ajudar a pessoa dentro do processo. A recuperação é um processo mais de longo prazo, né, que você tem que buscar várias formas né, de ajuda além dos profissionais de saúde. Então, o capital, né, por isso que o conceito de capital de recuperação, ele está dentro desse contexto, né? Por exemplo, você tem o capital social, que qual é a rede de pessoas que que esse paciente tem, né? Ele tem amigos que não usam drogas, uma coisa importante saber da rede de pessoas que ela convive, quantos não usam drogas, né? Porque se ela quer e se é uma coisa objetiva que ela possa sair do uso de substância, uma das coisas mais importantes é ter uma rede de pessoas que não usem drogas, né? Não tenho dúvida que é um dos fatores porque os grupos de
autoajuda, quer seja Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Amor Exigente, qualquer grupo, se você for ver as pessoas que buscam ajuda em sistema de religião, ele está buscando uma rede social de proteção, né? E isso é muito poderoso, né? Não podemos deixar de reconhecer que a abstinência, a recuperação, ela só vai ocorrer numa rede social, com um capital social de abstêmia, e que a pessoa vai ter valores funcionais, né, valores de vida compatíveis com uma vida com autonomia, né, sem o uso de substância. Esse capital social, essa rede, ela é fundamental na recuperação de médio e longo prazo, né? Então, dentro da nossa avaliação, a gente tem que saber o que vai ou estimular as pessoas a buscar essas redes de proteção, que pode ser ampla, né? Pode ser a participar de uma religião organizada, se ela tivesse talento, pode fazer parte de um grupo de esportes, né? Ou fazendo parte de um grupo de estudos, ou um grupo profissional, ou de ensino. Você tem que ter um capital social, essa rede de sustentação de não usuários. Sem isso, a abstinência vai virar uma tarefa muito solitária e fica mais difícil quanto o indivíduo possa fazer sozinho a lidar com um problema tão complexo quanto a dependência química. Falando do capital ainda de recuperação, o capital familiar, né? Qual é o tipo de família que tem, né? Quais são os estilos parentais que nós estamos falando, o estilo do pai, o estilo da mãe, e como a família está lidando com a dependência química e todos os problemas advindos da instabilidade criada pelo uso de substância, né? Então, vai caber sempre algum tipo de orientação familiar dentro desse processo de saída da dependência química, né? Então, inevitavelmente, a gente vai ter que fazer algum tipo de orientação familiar para que a família, na resposta da família aos problemas oriundos da dependência química, às vezes possa atrapalhar, né? E não é nenhuma crítica às famílias, mas às vezes no afã de ajudar, nem sempre a gente ajuda, né? Em várias áreas dos nossos filhos, né? Lógico que você tem o capital profissional, né? Qual é o acesso que essa pessoa em recuperação tem à rede de medicina, de saúde, né, de uma maneira geral, né? Ele vai ter ajuda de psicólogos estruturados, ou vai ter médico, vai ter neuropsicólogo, vai ser né, isso tem que estar em sintonia, né, com a recuperação, né? A ajuda médica, ela tem sempre, ou até a organização de serviços públicos também deveria ter uma lógica buscando a recuperação, né? Acho que também tem, dentro desse capital de recuperação, as atitudes da própria pessoa em relação ao uso de substâncias. Se a pessoa tem uma atitude que já convive com aquela droga, né, e, sei lá, a maconha é muito comum. A vida sem maconha não faz sentido, todo mundo usa maconha, não tem problema, ou a mesma coisa do álcool, né, ou então bebo só um pouco. Esse tipo de atitude, né, do conceito de atitude, isso vai ter que ser adequado ao objetivo que ela vai ter. Se manter essa atitude pró-uso vai ser compatível com uma recuperação, né? Eu não acredito que a pessoa vai continuar usando drogas e vai se recuperar, ou vai ser uma recuperação manca, né? Ou não vai se recuperar, vai ficar num quadro crônico de uso de substância, né? Que é um dos riscos da pessoa não ter esse capital de recuperação pleno, né?
E você tem o capital da resiliência, né? Que é a capacidade de ter problemas, né? Você não pode esperar que a pessoa que tenha um bom capital de recuperação, que ele qualquer ventinho recai, né? A resiliência, a capacidade de resistir a toda sorte de problemas, que ele vai oscilar do humor, vai ter más notícias na vida, né? A pessoa vai ter que ficar mais fortalecida, né? A enfrentar a vida, né? Às vezes uma expectativa meio irreal. Muitos pacientes falam, parei de usar drogas, é como se a pessoa parasse de usar drogas depois de anos usando drogas e aí a vida continua normal. Existe isso, tem uma série de perdas, né? Tem um passivo de problemas enorme, às vezes, que a pessoa tem que enfrentar. Às vezes não tem profissão, não tem dinheiro, não tem grupo, ela tem que ter a capacidade de uma tolerância, até uma humildade de que ela para de usar drogas e aí que ela vai ter que se debruçar no passivo de problemas que ela tem. E isso é muito difícil, né? Ela tem uma expectativa de ter uma vida social, profissional, que é irreal. Ela consegue começar, parou de usar drogas e vai ter a vida profissional como se nada tivesse acontecido. Isso não vai acontecer, é uma expectativa irreal, né? E, por último, eu gostaria de salientar, dentro do capital de recuperação, a pessoa ter o envolvimento grupos de ajuda mútua, né? Se a gente for ver no último século, o tipo de ajuda mais importante que a gente teve nos últimos muitos anos foi os grupos de ajuda mútua, né? Que persistiu em muitos e muitos países e não é diferente aqui no Brasil, né? Então a gente tem que estimular, né, e fazer a pessoa entender qual é o papel dos grupos de ajuda mútua, né? Ele não é necessariamente o tratamento, né, mas ele é um suporte ao tratamento muito importante, porque, como eu falei, é um grupo que busca a abstinência. Tem pessoas muito comprometidas dentro dos grupos de autoajuda a permanecer, a abstinência. A pessoa vai ter que filtrar, obviamente os grupos não são perfeitos, né? Longe disso, né? Mas a pessoa vai ter que, né, como ela dentro dos grupos, das irmandades, né, dela achar as pessoas que estão seriamente comprometidas com o processo de recuperação, né, às vezes buscar um padrinho, né, dentro do AA, do NA, que é uma pessoa importante dentro do processo de recuperação. Então, a gente tem que entender e, às vezes, explicar para os pacientes qual é o papel dos grupos de ajuda mútua, né, para a pessoa, às vezes, não descartar uma ajuda que possa ser importante, porque, sei lá, não gosta do grupo, foi num grupo, não gostou disso, gostou daquilo. Tem muitas coisas para não se gostar, como qualquer tratamento ou qualquer grupo humano, né? Mas, enfim, esses capital de recuperação é um indicador importante. A avaliação psiquiátrica, né, falando propriamente dito, eu acho que vai ser um grupo restrito dos nossos alunos aí, é como fazer e vai seguir a história clínica clássica da avaliação psiquiátrica, levando-se em consideração que a psiquiatria da dependência química ela é um pouco diferente, né? Se você seguir só os critérios, sei lá, pegando o DSM-5, né? Se você lê o DSM-5, não é que você virou um especialista em psiquiatria, muito menos em psiquiatria da dependência química, né? Como eu já mencionei, a expressão dos sintomas psiquiátricos frente ao uso de substâncias acaba sendo uma outra psiquiatria, especialmente o gerenciamento dos casos psiquiátricos que envolvam o uso de substância é um gerenciamento diferente, né? Um depressivo que tem uso de álcool é diferente de um depressivo que não faz uso de álcool, né? Então, né,
eu levei anos para entender esse processo, né, de que a psiquiatria, eu acho que sou especialista da psiquiatria da dependência química, né, mas eu fiquei cada vez mais convencido ao longo do tempo de contextualizar o papel do especialista em dependência química, psiquiatra especialista em dependência química, que ele está lidando com uma psiquiatria um pouco distinta da psiquiatria global, né. É lógico que, independente da especialidade, você vai ter que avaliar o padrão de consumo de todas as substâncias, como eu já mencionei, né. Isso, às vezes, tem que ser feito dentro mais bem especificamente para cada substância. Tem que perguntar, do consumo e quando ocorreu o consumo, a última vez que aconteceu o consumo, né. Tem que também vale a pena ver períodos, né, em que a pessoa não usou, né, períodos de abstinência, né. Às vezes a pessoa começou a usar drogas aos 15 anos, mas ficou 2 anos sem usar, agora está com 30 anos. É importante você saber dos períodos de não consumo para a gente ver qual foi o funcionamento dessa pessoa, né, como é que foi a linha do desenvolvimento dela sem o consumo. Então, dentro da história clínica, né, eu gostaria de dar uma ênfase, estar buscando aquilo que eu chamo de ilhas de abstinência, né. Se você procurar, eu acho que tem gente que nunca parou de usar drogas e essas pessoas existem e são reais e vêm para os tratamentos, né. Mas sempre quando você coloca uma lente de aumento no padrão, na variação do padrão de consumo, vale a pena estar buscando a lente para períodos, mesmo que seja curtos, quando a pessoa não usou. Invariavelmente, esse período as pessoas melhoraram o funcionamento, quer seja o funcionamento cognitivo, social, familiar. É isso que tem que ser visto e valorizado para o profissional que, em condições de abstinência, o nível de funcionamento da pessoa é diferente, né. A pessoa pode se convencer, lógico que a família se convence mais facilmente, mas nós, profissionais, temos que, dentro do contexto clínico, né, dentro daquela linha de desenvolvimento que eu mencionei, você tem que colocar dentro do quebra-cabeça dessa linha, você tem que colocar períodos de abstinência e qual foi o nível de funcionamento da pessoa. Dentro ainda dessa avaliação estruturada, a gente tem que saber que uma coisa é a avaliação clínica que o psiquiatra, o psicólogo, o assistente social possa fazer e o objetivo do curso é realmente que o especialista tenha uma visão clínica, né, baseada nas informações do paciente, as informações da família, da esposa, do esposo, dos filhos, da justiça, são informações comportamentais que a gente vai compilando para fazer uma interpretação clínica. Agora, a psicologia moderna, a psiquiatria moderna, ela se vale muito de escalas objetivas, né, que foram validadas por anos, décadas, muitas vezes, né. Então, são indicadores mais objetivos, principalmente para os casos complexos ou de alta complexidade, como a gente inevitavelmente vai estar sendo chamado, né. Você, além da avaliação clínica inicial, né, mesmo que seja o psiquiatra, que você vai complementar com outros profissionais que fazem parte da equipe, né, mas dentro da psicologia você tem a avaliação psicológica mais estruturada, né, que são baseadas em escalas. Tem escalas de desesperança, escala de suicídio, que é sempre uma tarefa importante. Qual é o risco de suicídio desse indivíduo, né? É uma decisão difícil para qualquer psiquiatra, para qualquer profissional de saúde mental, é difícil. Mas hoje em dia você tem escalas estruturadas, escalas de ansiedade, escalas de transtorno obsessivo compulsivo, sintomas, né, que também é um outro sintoma importante, né, que às vezes só na avaliação clínica você não consegue perceber sintomas de
transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, você vai poder usar essas escalas e poder ver através de instrumentos o que a realidade clínica, a observação clínica não consegue enxergar, né? Então, esse é um complemento da entrevista clínica, da compilação de informações que a gente está tendo, que é isso que dá um grau de sofisticação maior da, da avaliação do planejamento do tratamento, né? Tudo essas informações não é só para ter um diagnóstico, mas ter um planejamento do caso que a gente vai estar discutindo no curso, né? Então, os instrumentos são a personalidade também é importante a gente ter. Essa é uma questão crítica assim, na avaliação, né? Que a personalidade da pessoa, a pessoa tem transtorno de personalidade, ou o uso crônico de drogas fez com que essa personalidade, sob o efeito da droga, a pessoa está sob a impressão de que ela faz muito, por exemplo, tem muitos comportamentos antissociais que ocorrem só sob efeito das drogas. Quando a pessoa para de usar, ela não rouba mais, não é mais violenta, não tem uma série de comportamentos que, se você seguisse os critérios de transtornos, os dos vários transtornos de personalidade, a pessoa preencheria, né? Porque às vezes ela ficou tantos anos da vida usando drogas que a personalidade ficou submergida em relação à ação de várias dessas drogas, né? Então, fazer o diagnóstico de transtorno de personalidade, a pessoa permanecendo no uso, é muito difícil. Por isso que, às vezes, essas bateria fatorial de personalidade, ela ajuda a gente tentar ver o que é uma coisa, o que é outra, né? Eu acho que dentro da hierarquia aí das avaliações, eu não tenho dúvida que a avaliação neuropsicológica ela é muito importante, né? Porque a avaliação vai estar dando como é que está o processamento cerebral, né? Como é que estão as funções cerebrais, né? Uma coisa é você fazer, obviamente, você pode fazer exames de imagem, né? Como a ressonância, o PET scan, que hoje você vai poder ter avaliações da imagem cerebral, por mais sofisticada que elas sejam, que são avaliações que vale a pena fazer, né? Mas a avaliação neuropsicológica ela vai dar como é que estão as funções cerebrais. As funções são a atenção, memória, linguagem, as funções executivas, a inteligência. Então, a gente tem que saber, né? Nós estamos falando da pessoa usando drogas, ela tem um QI baixo, né? Se ela tiver um QI de 80, é diferente se a pessoa tiver um QI normal, de 100, 100 e poucos. E não é incomum as pessoas terem, às vezes, já terem passado ou a droga ter acentuado a perda de inteligência. Então, o planejamento para uma pessoa que tem um QI baixo e tem memória já comprometida, e as funções executivas, que é uma função do dia a dia, que vai dar capacidade dessa pessoa fazer as coisas, se ela estiver comprometida, é um outro tipo de tratamento, né? Não adianta você fazer um tratamento se a pessoa estiver com as funções cognitivas comprometidas, né? Quer seja anteriores ao uso de substâncias ou piorados pelo uso de substâncias. Então, a avaliação neuropsicológica dá um indicador assim, bem importante, né? Até para laudos judiciais, quando você tem uma avaliação neuropsicológica bem feita, né? Ele é mais, do meu modo de ver, mais significativo do que a avaliação de imagem, por exemplo, né? Porque pode mostrar déficits cognitivos, dificuldades de aprendizado profissional, né? E alteram, né, de forma significativa as relações dessas pessoas, né?
Eu acho que a avaliação neuropsicológica é um retrato importante do que, como é que estão as funções cerebrais dessa pessoa, né? Mas, obviamente, hoje em dia não é só você fazer a avaliação só para ver como é que está, né? O que já seria importante, né? Mas a avaliação neuropsicológica, ela mostra o caminho, né, de como o tratamento possa ser feito, né. Hoje em dia você tem, né, programas de enriquecimento instrumental, né, que é o PEI, né, e vários outros, mas esse me parece o mais consistente, que foi desenvolvido pelo professor Hilvin Feuerstein, que é muito consistente na reabilitação cognitiva, né. Reabilitação cognitiva é você ter uma série de exposições a tarefas, né, em que a pessoa possa treinar, enriquecer, né, que é esse o nome, né, o programa de enriquecimento instrumental. Você pode melhorar a memória, melhorar as funções executivas. Isso causa um impacto significativo, né, dentro das pessoas que têm um prejuízo cognitivo, né. A reabilitação cognitiva você pode fazer de uma forma, como o peito, mas nem vai ser poucos os profissionais que tenham essa formação, né. Mas várias atividades cognitivas podem melhorar, o xadrez, os jogos de treino, todos são estímulos cognitivos, né, que, a pessoa fazer sudoku, palavras cruzadas, são todos, estímulos cognitivos, às vezes pouco estruturados, né, ou mais, né, porque pode pegar um tipo de função e não pega as outras, né, a melhor, de fazer de uma forma estruturada, que você pode, após ter feito a avaliação neuropsicológica, de você ser um pouco mais diretivo na reabilitação, né. Eu acho que para terminar, assim, não gosto de desconsiderar que o papel do exercício nos casos de alta complexidade, né. A gente pode achar que o exercício, lógico que o exercício faz bem para o coração, para o pulmão, mas lógico, do ponto de vista, exercício ele melhora a parte física, mas ele melhora também a parte mental, né. Então, hoje a psiquiatria está buscando várias coisas. O exercício é uma delas, né, que é importante, vai melhorar a parte cognitiva, o exercício regular e intenso, né. A pessoa vai melhorar as funções, né, como memória, atenção, concentração. O exercício tem esse efeito global, eventualmente várias explicações para isso. É que nem alguns tipos de dieta, né, como dieta cetogênica, ela melhora a parte cognitiva, a pessoa diminui aquela fog, né, aquela parte, meio inespecífica assim da parte cognitiva, né. Então, são o exercício e às vezes uma dieta, meio específica, ela pode ter um efeito coadjuvante importante no tratamento, né. Então, o que essa aula inicial do curso buscou fazer, né, eh, foi dar uma visão geral, né, de como é a avaliação da pessoa em casos complexos da dependência química, né. Eu acho que foca na alta complexidade, na estrutura de se buscar, informações estruturadas para poder fazer um planejamento mais compatível com a complexidade do caso, né. Não é só fazer a avaliação em busca de um planejamento do tratamento, que isso vai ser, visto ao longo do curso inteiro, né. Ninguém fica especialista numa área complexa sem ter todos esses, grupos de conhecimentos para a gente ajuntar e fazer um planejamento e um gerenciamento desses casos complexos. É isso que a gente vai buscar produzir, né, e debater aqui nesse curso. E eu agradeço aí os que ficaram até o final da aula, né, e agradeço mesmo de poder ter compartilhado com vocês essas ideias aí. Muito obrigado.